suportar e esperar. Nosso amor será para sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, família Shalom. Paz do Senhor, a igreja que está do outro lado nessa rede social, cultuando a Deus conosco, dessa feita na Secretaria de Família, de Casais, da nossa igreja Assembleia de Deus Shalom. Desde já eu quero agradecer a Deus, louvar a Ele por essa oportunidade que Ele tem nos dado como ministério de estar cultuando a Ele nessa noite e juntamente com você que está aí do outro lado. Eu quero desde já lhe pedir que você compartilhe essa live com alguém. Você que é da nossa igreja, do nosso ministério, compartilhe com a sua família, com o seu amigo, com o seu vizinho. Como sempre falo, seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia que nós ouviremos um testemunho de um casal que Deus fez um verdadeiro milagre e ainda presenteou com o príncipe. E também está conosco nessa noite uma pessoa muito especial para nós, para a Secretaria de Família dessa igreja, para essa igreja. É o nosso irmão Jonas, esse homem de Deus que foi colocado na nossa igreja, no nosso ministério, para abençoar casais. E eu glorifico a Deus pela vida dele, eu glorifico a Deus pela família dele. Nós vamos dar início orando a Deus. Está aqui comigo a minha esposa, minha princesa Daisy, e ela vai estar orando a Deus nessa noite. Feche os teus olhos, curva a sua face, vamos falar com Deus, vamos entregar a Ele esse culto da Secretaria de Casais e Famílias da nossa igreja. E você que está do outro lado, não saia daí, se concentre, se conecte, para que Deus possa abençoar a sua vida. Daisy. A paz do Senhor para todos que estão aí do outro lado nos assistindo, e a todos os casais que nessa noite Deus possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, que nessa noite possa ser uma noite abençoada para nossas vidas. Deus, queremos te louvar nessa noite, Senhor. Queremos te glorificar, ó Pai querido, por estar na tua presença, Senhor. Para te glorificar, te exaltar, Senhor, te engrandecer nesta noite, ó Deus. Que toda honra, que toda glória, Pai, que todo louvor seja dado a ti nesta noite, ó Deus. Que tudo que for feito, ó Pai, nessa noite, que tudo que for falado aqui nessa noite, ó Pai querido, possa ser para louvor e honra do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos diante de Ti nesta noite, ó Deus, fazendo, Senhor, a Tua vontade, ó Pai querido. Toma cada um de nós aqui nessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Todos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, que estão ali, Senhor, do outro lado, a Tua filha que também está mexendo no computador, Tua filha Tamires, Pastor Leonardo, a cada um nessa noite. Queremos Te agradecer, Senhor, por estar na Tua presença e Te agradecer, ó Deus, por cada casal, Senhor, por cada família, por cada um que está do outro lado nessa live, Senhor, ouvindo, Senhor, se colocando diante de Ti para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai. Abençoa nessa noite, que nessa noite, através dessa live, Deus, a Tua palavra, Pai, tudo que for feito aqui nesta noite possa estar abençoando a vida de cada um que está do outro lado, Pai querido, junto conosco. Abençoa, Deus. Em nome de Jesus te agradecemos.
Fala conosco nessa noite. Também queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sentir a Tua presença nessa noite, neste lugar, Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nos encha nessa noite, Pai. Também fale conosco, Pai. Nos abençoa também os nossos lares também, ó Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo o louvor, mas antes eu quero aqui também louvar a Deus, porque a nossa Secretaria de Casais e Família da nossa igreja, ela também é composta pelo casal Júlio e Janaína, Gelson e Aparecida. Eles estão do outro lado da telinha aí nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês, Júlio, Janaína, Gelson, Aparecida. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. A gente não pode estar com nossa secretaria em peso aqui, porque a gente está funcionando de uma forma com muito cuidado. Inclusive nós estamos aqui com todo o cuidado que nós temos tido durante as lives que a gente tem feito, mas da outra live vai estar aqui conosco Gelson, Aparecida, Júlia e Janaína, e vocês que não conhecem vão conhecer. Eles são uma bênção na nossa vida, na vida da Secretaria de Casais e Família desta igreja. Então daqui a pouquinho nós vamos estar dando uma palavra de Deus para a tua vida. E não esqueça, daqui a pouquinho também tem o testemunho do Marcos e da Ana Paula, esse casal que Deus realizou um milagre na vida deles. Adora a Deus com esse louvor. De oração, vai colocando o seu nome aí, que a gente vai estar anotando, e no final a gente vai estar orando por cada casal. Vai colocando o teu nome, vai fazendo o teu pedido nesta noite de agradecimento, um pedido de oração. Coloca o teu nome aí, vai falando conosco, e no final a gente vai estar orando por você. Se na mesa o pão faltou, Deus está vendo. Não esqueceu, e os que esperam no Senhor, como águias subirão, renovados em Jesus, a promessa alcançarão. Na minha casa Deus irá brotar um rio de águas novas pra curar. A vida vai chegar, porque o meu Deus trará a existência o que me fez sonhar. Os meus celeiros irão transbordar, a bênção do Senhor vai me alcançar. O tempo de bonança vai chegar. Minha família nas mãos de Deus está. Se abrir sobre o meu lar, Deus vai fazer fluir bênçãos incontáveis, incomparáveis, virão sobre mim.
Glória a Deus, oh aleluia. Que louvor bonito, Cassiane, falando sobre família. E nós estamos aqui justamente numa live sobre família. E o nosso desejo nessa noite, como sempre, é que a sua família seja uma família abençoada, que as boas mãos do Senhor estejam sempre sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero ler aqui um texto. Toda a live da família a gente coloca um tema, né? E esse tema foi: o meu casamento está em crise, e agora? Nós sabemos que todo casamento, como todo relacionamento, ele passa por crise, ele passa por dificuldades, ele passa por problemas. Todo casamento passa por isso. E às vezes, quando as crises vêm, a gente não sabe como lidar com ela. Então, esse tema é bem propício, porque ele vem de encontro ao testemunho que nós vamos ouvir nessa noite. Eu vou só ler um versículo aqui da palavra, mas na verdade, a palavra ministrada hoje para o teu coração, para a tua família, vai ser referente a esse testemunho. E o tema é: o meu casamento está em crise, e agora? E aí vocês vão ver o que Deus fez diante de um relacionamento totalmente em crise. Eu quero ler com você Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 9. Esse versículo é muito conhecido como quando se trata de casal, e é bem propício para essa noite. Diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e o teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Deixa eu repetir: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, aos quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e o teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Eu quero ficar com o versículo número 9, mas a parte A: goza a vida com a mulher que tu amas. Se alegra, viva bem, tenha alegria, tenha prazer, tenha contentamento, tenha amor. É isso que ele está falando. Com a mulher que tu amas. Nós sabemos que casamento, ele às vezes tem muito mais problemas do que outra coisa. Nós casamos com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e isso dá um choque. E isso no momento em que nós casamos, é um problema muito grande, porque você não pensa como ela pensa, você não age como ela age, e há esse choque, né? Eu e a Deise temos 23 anos de casado, e de vez em quando há um choque. Às vezes é 110, 220, depende muito, né, Jonas? Mas às vezes o choque é aquele que é um chocão mesmo. Mas o que esse versículo ele fala aqui é que a gente deve gozar a vida do lado da mulher que a gente ama. E ele, em momento algum, ele esconde ou ele tapa o sol com a peneira, dizendo: vai ser bom
toda a vida. Não, vai ter luta, vai ter problema, vai ter choque, vai ter dificuldade. Mas o importante aqui é o que ele disse: goza a vida com a mulher que tu ama. Porque quando a gente ama, os choques eles são passageiros. Os problemas eles são termináveis, são momentâneos. Então quando a gente pega esse versículo, a letra A desse versículo, e aplica na nossa vida, as lutas, as adversidades, aqueles problemas, aquelas dificuldades que a gente tem no casamento, isso passa. Por quê? Porque o importante é gozar a vida do lado da mulher que a gente ama. Tem uma frase que eu separei aqui, que ela é da revista da Escola Bíblica Dominical, que eu dei aula, que diz assim: casar é um processo contínuo e dinâmico de adaptação e aperfeiçoamento conjugal. Veja só, casar é um processo contínuo, ele não para. Todos os dias a gente está num processo no casamento. 23 anos de casado, a Deise não me conhece 100%, eu não conheço ela 100%, sempre tem uma novidade, Ana Paula, mas é um processo e ele deve ser contínuo e dinâmico, diz aqui, de adaptação. Aí que é o interessante. Casamento é isso, é se adaptar um ao outro. Não, ela é diferente, mas eu também tenho as minhas diferenças, então nós vamos nos adaptar. E o interessante do casamento é esse, é a diferença que eu tenho da Deise, a Deise de mim, mas nós acabamos nos adaptando. Eu já falei aqui na outra e vou confessar de novo: os irmãos, orem pela minha vida. Lá em casa quem cede mais sou eu, né? É eu que cedo, mas eu cedo porque eu me adapto ao jeito dela. O casamento é isso. Aí diz assim: e aperfeiçoamento conjugal. Quando você se adapta a um aperfeiçoamento conjugal, você acaba conhecendo aquele momento, aquela circunstância, aquela adversidade, você acaba se aperfeiçoando naquilo. Eu vou deixar a Deise falar aqui, eu já até falei com ela para não falar tudo, né? Para não me deixar mal aqui, mas ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre um processo de casamento, sobre essa adaptação que acaba se aperfeiçoando na nossa vida conjugal. Fala um pouquinho. Pois é, isso que o nosso pastor Leandro falou é verdade. Lá em casa quem cede mais é ele, com certeza. Quem é mais brava sou eu, quem fala mais sou eu. E ele é assim, calmo, tranquilo, não gosta muito de brigar, né? E sempre eu que estou sempre mais falando, sempre eu que estou mais brigando. Mas aí quando a gente, né, deixa o Espírito Santo de Deus falar mais alto no nosso coração, o Espírito Santo vem e fala conosco que a gente não pode ser assim, que a gente tem que mudar algumas coisas, né? E aí a gente vai a cada dia aprendendo, né? Como a gente já disse aqui, aprendemos muito, né? Com nossa irmã Lúcia, com nosso irmão Jonas, no Casados para Sempre, né? Todas as aulas ali falou muito ao nosso coração, cada aula foi assim no profundo, né? E nós temos tentado colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, porque um casamento não é fácil. Chegar até aqui 23 anos também não é fácil, né? E aí se a gente, esses dias eu até usei aquela aula que a gente teve, né, de um triângulo que eu de um lado, o Leandro do outro e Deus no centro. Quando a gente coloca ele no centro de tudo, né,
as coisas fluem, as coisas acontecem, e é isso que a gente tem que fazer, colocar o Senhor no centro do nosso casamento, porque, como ele falou, nós temos choques, nós temos a nossa diferença, né? Mas com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente vai tentando todos os dias mudar isso dentro de nós, dizendo pra gente que a gente não pode ser assim, não pode falar dessa maneira, não pode ser dessa forma, e assim a gente vai. Eu sempre oro a Deus, pedindo que Ele me faça ser uma esposa, que eu tenho que ser maravilhosa, uma mãe, né, abençoada, uma filha para minha mãe e uma amiga para os meus amigos. Todos os dias eu oro assim e peço ao Senhor que Ele venha me mudar todos os dias, né? Um pouquinho a cada dia, tudo aquilo de ruim que não presta, eu oro ao Senhor para que Ele venha tirando. E assim eu vou fazendo na minha vida, no meu lar, no meu casamento, porque não é fácil viver um casamento com duas pessoas diferentes no mesmo lar, e ainda mais nessa quarentena. É bem difícil, mas nada é impossível para o nosso Deus. Mas quando a gente quer, se a gente quiser, a gente pode mudar isso também, né? Se a gente não quiser, Deus não vai fazer nada. Então você que está aí do outro lado nos assistindo, talvez esteja passando por algum problema no seu casamento, quanto à relação, quanto ao gênio, né? As diferenças, que você também possa nessa noite colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, olhar para Ele, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. É isso que a gente tem que fazer, para que a cada dia a gente venha mudando no nosso casamento, como esposa, como mãe, como filha, como amiga, e é isso que a gente tem que fazer. E eu peço muito a Deus isso. Às vezes a gente está num momento de briga, num momento ali, né, do nervoso, do estresse, por conta de outros problemas, que a gente é mãe, a gente, né, temos o nosso dia a dia e temos outros problemas também, e a gente acaba, na hora da briga, ali, do calor, da confusão, você acaba falando coisas que você não deveria falar. E aí a gente magoa, né, nosso parceiro, nosso esposo, por conta de uma coisa que a gente falou e não deveria falar. E aí entra aquela dificuldade de pedir perdão, né, querido? Eu sempre falo que eu tenho um pouco de dificuldade, mas aí eu tenho que quebrar isso e pedir o Espírito Santo para quebrar isso. E aí vou lá e falo, meu amor, me perdoe, porque a gente mulher fala muito, né? E se deixar demais. Então, que a gente possa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Então, você aí, esposa nessa noite, que está do outro lado nos assistindo, talvez esteja com alguma dificuldade no seu casamento. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, na tua mente, no teu coração. Deixa Deus trabalhar aí, quebrantar. Coloque para Deus aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Né? Muitas das vezes nós temos um orgulho dentro de nós e a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar nessa área da nossa vida. Então que você possa nessa noite, Senhor, eu errei nisso, eu erro nisso, eu falo muito nisso, eu estou pecando nessa área e eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida nessa área. Então nessa noite, diante de Deus, nessa live, que você possa dentro do teu coração aí falar com Deus, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, Senhor, porque eu não estou sendo nessa área, eu preciso mudar. Então nessa noite, querido, diante de Deus, não é por nós, mas assim pelo Deus que nós servimos, é pelo Deus que você serve, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus mudar esta área da tua vida. Talvez você fale, Senhor, por que meu casamento está assim? Por que essas coisas estão acontecendo? Mas porque você não quer quebrar esse orgulho que tem dentro de você e pedir a Deus para mudar esta área. Que você possa nessa noite se colocar diante dele aí, junto com a tua esposa, com o teu esposo. Fala, vamos mudar, a gente precisa mudar nessa área, para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem, para que o nosso amor um para com o outro possa ser melhor a cada dia, querido.
porque eu sempre falo com o Leandro que o nosso casamento melhorou muito, muito mais depois dos 10 anos. No começo era bem mais difícil. Depois dos 10 anos de casado, a gente passou por uma crise. E depois dessa crise, a gente foi muito melhor do que a gente era lá atrás, quando a gente começou no início. Então, que você nessa noite possa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida e no teu coração. O bom é que ela fala assim: neguinho, eu não quero falar nada não, tá? Imagina, Jonas, se ela quisesse, né? É uma benção. Mas ela o que ela falou é a realidade de muitos casamentos, de muitos relacionamentos. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, cultuando conosco, talvez nessa quarentena o seu casamento piorou, seu casamento deu uma freada, seu casamento teve alguns machucados. Saiba que nessa noite Deus tem uma cura para o teu relacionamento, para o teu casamento. Deixa Ele ser o dono da sua vida, do seu relacionamento, do seu casamento. Nós vamos ouvir um louvor, mas eu quero aqui mandar alguns abraços. O nosso pastor, o pastor Jorge, a irmã Lúcia, também o pastor Eupídio, a missionária Cledice, são nossos pastores. Está aqui a Tamires com o pastor Leonardo. E também eu quero mandar um abraço muito especial, que eu falei com ela que ia mandar para ela hoje, a minha filhona Késia e também o Bismarck e a Pietra. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vocês são uma bênção. Essa secretaria, irmãos, de casais e família, também a gente deu uma parada no nível de fazer algumas reuniões, mas a gente está aberto para outros casais. Inclusive eu já conversei com o casal Luana e Laerte. Um abraço para vocês, um beijo no coração. Rodrigo Miguel e a Érica, que Deus também abençoe vocês. Então assim, nossa secretaria de família aqui da nossa igreja, ela está aberta a qualquer casal que queira participar, porque eu entendo que quando nós nos ajuntamos, nós somos melhores do que quando estamos sozinhos. Vamos ouvir esse louvor e logo após, irmãos, do louvor, nós vamos ouvir aqui o testemunho do Marcos e da Ana Paula. Escuta esse louvor aí, adora a Deus conosco. Vamos ouvir, irmãos, o testemunho. Eu quero chamar aqui Ana Paula, Marcos, o Nicolas está ali dormindo, e vai ser um testemunho, irmãos, que nós vamos fazer, vai ser
falado por algumas perguntas que a gente elaborou. E dentro dessas perguntas que nós vamos fazer, eles vão contando aquilo que Deus fez na vida deles. Marcos, senta na outra ali, para o microfone, senão... Bom, o Marcos e Ana Paula, irmãos, eles fazem parte da Secretaria de Casais e Família da nossa igreja. Fizeram juntamente conosco, Casados para Sempre. Nosso professor está ali assistindo. Não erra não, tá? Senão depois ele vai puxar a orelha de vocês. Ele veio para puxar a orelha. Mais uma vez quero louvar a Deus pela vida do Jonas. Ele veio através do nosso convite e nós estamos muito felizes pela vida dele. Então, assim, o Marcos e a Ana Paula, nós conhecemos ele há muitos anos, né? Principalmente a Paula, e o Marcos menos anos, mas conhecemos também há bastante tempo. E nós temos acompanhado esse casal, né? Tanto fora quanto dentro da igreja. E eles têm um testemunho, está ali no colo do Marcos, uma vitória que Deus deu, um milagre que Deus deu. Marcos e Ana Paula, eu vou fazer algumas perguntas a vocês, tá? Perguntas até que nós colhemos de algumas pessoas, e dentro dessas perguntas vocês vão contando o que aconteceu. Pode se soltar, pode ficar à vontade. A primeira pergunta, Marcos e Ana Paula, como que vocês se conheceram? Nos conhecemos, Pai do Senhor, nos conhecemos em 2009, a gente trabalhava no Atacadão. Ela era de um setor e era de outro, mas através de amigos em comum a gente começou a ter contatos. Aí nos conhecemos melhor e começamos a se relacionar. Vocês se conheceram dentro de um ambiente de trabalho? Isso, no trabalho, né? Ela já trabalhava já no Atacadão, eu entrei logo depois. E eu conheci um amigo que tinha mais contato no setor dela, aí começou a me levar no setor onde ela trabalhava e acabamos nos conhecendo. E como foi, o Marcos e Ana Paula, o relacionamento de vocês? Quando vocês se conheceram, quando vocês começaram a namorar, como é que foi esse relacionamento? A paz do Senhor para vocês que estão em casa nos assistindo. Foi um relacionamento muito aventureiro, né? Que quando a gente não tem Cristo no nosso relacionamento, a gente acha que vive momentos maravilhosos, sendo que não é bem assim, né? A gente saía-se muito, bebia-se muito, gastava-se muito com roupas, acessórios e outras coisas mais. Então, assim, é complicado, porque tudo isso é momentos que depois a gente cai até em arrependimentos, porque existiam brigas, existiam traições, existiam ciúmes, e eram momentos que a gente estava ali, era alegre, e depois tudo isso se passava. E a gente se arrependia porque bebia, se arrependia porque gastava e porque brigava. Tudo isso vinha o arrependimento. E depois tudo isso foi muitas das vezes melhorando, piorando, melhorando e piorando. Mas nunca tinha uma resposta certa, mas no momento assim, certo. Dentro desse relacionamento que vocês tinham, desses problemas que vocês traziam, existiam muitas crises de todos os âmbitos, traição, ciúme? Sim, muitas, a todo instante, né? Porque quando a gente vive nesse ambiente, né? Um ambiente muito
promíscuo, né? Tudo muito fácil, né? Que a gente consegue ter, a bebida, a gastação de dinheiro. A gente não tinha projetos de vida, entendeu? Porque a gente só queria aquele momento, era gastar, e no final a gente não tinha nada. Por quê? Porque a gente não pensava no amanhã, a gente não tinha um conhecimento de Deus, uma palavra de Deus na nossa vida, né? Então, a gente achava tudo lindo, tudo belo, mas na verdade a gente estava acabando com as nossas vidas, né? Assim, Ana Paula, é o reflexo de muitos relacionamentos, né? Porque a gente conhece a pessoa, se relaciona, mas sequer a gente faz planos, né? Sequer a gente elabora alguma coisa para o futuro. E é assim, o local que a gente se relaciona, o ambiente que a gente se relaciona, nunca é bom para um relacionamento sólido, né? Nunca traz muita confusão, muitas incertezas. Isso, porque quando a gente está no meio de amigos, que na verdade muitas das vezes não são nossos amigos, são poucos que você leva para a vida, né? E ali dentro desse meio existe fofoca, existe traição, existe ciúme, existe inveja. Se você tem uma roupa melhor, alguém que é melhor que você. Se você está num ambiente caro, alguém quer estar num ambiente caro, e tudo isso a gente acha belo, lindo. Mas só traz arrependimento, tristeza, decepções para nossas vidas. E vocês, assim, quando vocês estavam vivendo esse relacionamento, vocês chegaram a pensar em se separar, ou se separaram, se distanciaram um do outro? Muitas das vezes, mesmo que a gente não queria, acontecia distanciamento, acontecia de a gente não querer mais. Todo momento de briga, momento de estresse, momentos de bebidas, momentos de ciúme. Então a gente se separava muitas das vezes. De repente era até o que a gente não queria, mas acontecia porque a gente agia por impulso. A gente sabe que um relacionamento que a gente vive no meio de ciúme é muito difícil, né? Você tratar de um casamento assim com ciúme. No meu relacionamento também, quando a gente começou, a Deise era muito ciumenta. Isso estragava um pouco o relacionamento, né? Isso trazia muita falta de paz, e essas coisas realmente é ruim. Mas deixa eu te perguntar, tudo isso aconteceu, mas vocês não tinham, nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca tinha entrado numa igreja ou falado? Como é que foi? Assim, quem se encontrou com Jesus primeiro de vocês dois? Na verdade, há muito tempo atrás, eu conhecia a palavra de Deus, né? Eu já fui da Assembleia de Deus Shalom por um pequeno período, e aí depois eu quis voltar para o mundo, de onde eu achava que existia a minha felicidade. E eu vivi durante um bom tempo no mundo, e aí foi quando um belo dia eu resolvi, aconteceu realmente um dia, eu lembro que foi um dia de eleição, foi um dia que eu bebi muito e eu achei que não estava me divertindo muito. Mas naquela noite, ao deitar, no outro dia, eu tive um arrependimento muito grande dentro de mim. O que me fez parar e pensar, até aquela data, o que eu tinha construído para a minha vida e o que eu queria construir para a minha vida. Se todo o trabalho que eu tive profissionalmente, se toda a minha vida familiar que eu tive, até aquele dia eu não tinha nada de benefício, eu não tinha trazido nada para a minha vida que me beneficiasse. Foi ali que eu acho que eu tive um encontro com Deus, mesmo sem saber. E dali em diante eu resolvi procurar a casa do Senhor. Peraí, deixa eu entender. É muito importante isso aqui, a gente frisar isso aqui, porque poucas pessoas, né, que se convertem dessa maneira. E para você que está em casa,
talvez você está assistindo essa live ou clicou, alguém te convidou e você está vivendo isso, você está passando por essa dificuldade. A Ana Paula e o Marcos, eles não tinham um relacionamento com Deus, nenhum dos dois era cristão. E é muito interessante que eu fiz uma pergunta: quem conheceu Jesus primeiro? Mas essa pergunta eu fiz assim: quem foi para a igreja primeiro? E porque é a pergunta que a gente faz, né? E a Paula deu testemunho aqui de que ela teve um encontro com Deus, não foi na igreja, ela teve um encontro com Deus pessoal primeiro, foi dentro de casa, que lá na sua casa ninguém é crente, num ambiente totalmente diferente, né, de todos eles, de tudo aquilo que leva para Deus, e você dentro da sua casa, naquela noite você teve um encontro com Deus. Sim, porque naquele dia, diante de tanta bebedeira, diante de tanta discussão que eu tive com o Marcos, apesar de tantos anos juntos, foi mais um dia de briga, mais um dia de choro, de tristeza, de decepção. Foi aí que eu resolvi mudar a minha vida. Eu falei: a partir de agora eu não quero mais isso para minha vida, viver nesse momento tão corrido, tão estressante, tão sem benefícios nenhum, sem lucro nenhum para minha vida, sem crescimento nenhum. E foi aí que eu resolvi. Eu vim sozinha, eu busquei sozinha, porque eu estava sozinha nesse momento e era o que eu precisava, um encontro com Deus sozinha, num momento um momento meu, né? E foi aí que tudo mudou. Isso aí, Ana Paula, é muito importante a gente frisarmos isso, porque tem pessoas que pensam que só tem um encontro com Jesus se ela vier à igreja. E você teve um encontro com Jesus dentro da sua casa, você teve um encontro com Jesus no seu ambiente onde você morava. Não precisou ninguém pedir para você levantar a mão, não precisou ninguém pedir para você orar. Você reconheceu a sua vida e a necessidade que você tinha, né, de ter um encontro com Jesus. O vazio, deixa eu falar isso aqui para você nessa noite. O vazio que você sente, tá? Que está do outro lado aí, tem pessoas que estão nos ouvindo e tem esse vazio. Ele não é preenchido quando você sai e se diverte, passa a noite toda, quer que seja bebendo, fazendo o que você faz. Quando você volta para casa, quando a sua cabeça reclina sobre o teu travesseiro, aquele vazio, ele ainda está lá. Ele ainda está lá. A Ana Paula, ela acabou de proferir isso, que a noite que ela talvez mais se divertiu, que ela mais aproveitou, quando ela deitou, ela sentiu aquele vazio, né, Ana Paula? Você sentiu aquele vazio, aquele arrependimento. E o arrependimento fez ela olhar para trás e dizer: pô, peraí, até agora eu não construí nada que eu trabalhei, que eu fiz, eu construí. Mas depois, tu foi para a igreja, como é que foi? Depois desse dia? Eu fui para a igreja, eu ainda bebia, eu ainda usava roupas curtas, dentro da minha casa ainda existia a bebida. E mesmo assim eu fui. Eu não me procurei consertar a minha vida para poder ir. Eu pedi a Deus que Deus me mudasse, que Deus me consertasse. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a sentir vergonha das minhas roupas. Eu não senti mais a necessidade do álcool na minha vida. Muitas das pessoas me perguntavam como eu fiz para não beber mais, para não sentir a vontade, porque eu bebia muito. Eu não era alcoólatra, mas eu gostava de muito. Se eu pudesse beber um pouquinho todos os dias, sempre que eu saía, eu bebia. Eu não me embriagava, eu não ficava alucinada, mas eu gostava de beber, moderadamente. Mas o tempo foi me tirando isso, Deus foi me tirando isso. Eu caminhei dessa forma. E com o tempo isso foi saindo da minha vida sem eu menos esperar. Aconteceu. Interessante aqui, a Ana Paula está contando testemunho do casamento dela,
e passou por esse processo, né? Primeiro Deus restaurou a vida dela, para depois Ele restaurar a vida do casamento dela, do cônjuge, do esposo. E eu quero falar isso aqui para você nessa noite, porque às vezes você fica assim, não, Deus tem que me consertar primeiro para mim ir para a igreja, Deus tem que me mudar primeiro para mim ir para a igreja, não, eu tenho que parar primeiro para ir para a igreja, e você nunca para. Então assim, vai, do jeito que você está, vai, do jeito que você se veste, vai, do jeito que você anda, vai, o que você anda fazendo, vai assim mesmo, porque quem vai te libertar é o próprio Deus, é a palavra dele que vai regenerar a sua vida e vai trazer santificação. Então assim, você que está preso nisso, e tem muita gente que, não, eu só vou se meu esposo for, eu só vou se minha esposa for. Agora, Paula, deixa eu te perguntar ainda, aí você foi, e o Marcos? Então, Como é que foi essa mudança? Porque assim, você mudou, mas e o Marcos? O Marcos, ele era uma pessoa mais centrada, porém ele ainda não conhecia Deus, ele não conhecia a palavra de Deus. E aí a gente estava brigado desde esse dia, e eu caminhei e coloquei ele nas mãos de Deus. Falei, Senhor, se ele for o meu esposo, se ele for o homem para minha vida, o Senhor vai trazer ele de volta para mim, o Senhor vai trazer ele de volta e para caminhar comigo, para estar junto comigo, mudado, diferente. Mesmo ele sendo uma pessoa mais tranquila, ele me acompanhava nessas loucuras, mas Deus também mudou a vida dele. Ele voltou, a gente se reconciliou e aí tudo mudou. Ele começou a caminhar por livre e espontânea vontade. Ele começou a caminhar comigo para a nossa igreja Assembleia de Deus Shalom, que é onde a gente está até hoje. É interessante isso, porque assim, Paula, a gente às vezes espera, né, a mudança nos outros que tem que haver na gente, né? Eu estou falando para você que é casal, e às vezes você está esperando do seu esposo uma mudança, mas o interessante é que você tem que mudar para que ele mude, ou ele mude para que você venha mudar. Então um fica esperando pelo outro. Nessa noite, tomem essa decisão. A Paula, ela tomou essa decisão. A Paula, ela partiu para cima, ela partiu para dentro, ela não quis saber o que ia acontecer. E o interessante é que muitos casais, Paula e Marcos, eles passam por uma situação, a gente dá às vezes algum gabinete, e ele fala, não, Deus tem que reconstituir a minha família. A primeira palavra que a gente fala para ele é o seguinte: meu filho, Deus tem que reconstituir o seu relacionamento com ele primeiro, para depois reconstituir com a sua família. Não adianta nada Deus trazer a sua família e você quebrado, porque você vai quebrar de novo, aprontar de novo, falhar de novo, errar de novo, e vai voltar a ser o que era antes. Agora, Marcão, aí a Ana Paula foi para a igreja, e como é que foi essa, assim, a sua visão, quando ela falou assim, a partir de hoje eu sou cristã? A princípio eu respeitei a decisão dela, e a mudança dela fez a mudança em mim, porque nas atitudes dela, a forma de falar mudou, o jeito de agir, essas coisas foram me mexendo comigo, porque, poxa, a gente brigava muito, tinha muita briga boba, e a partir desse momento, quando ela se converteu, eu até falo com ela, quando ela se batizou, quando ela passou pelas águas, eu queria entrar junto com ela, eu me tremia todo assim, o Espírito Santo de Deus, tipo assim, queria que eu me batizasse junto com ela, entendeu? Eu até me emociono, porque esse dia foi muito importante para ela, mas também foi para mim também, que foi ali que eu realmente vi que Deus também estava tocando no meu coração. E graças a ela, por ter orado, por não ter desistido de mim, a gente está junto hoje, e a gente construiu a nossa família, e a gente está aí firme e forte na presença de Deus. A gente está sentindo a presença de Deus aqui, Marcos, porque assim,
É muito bonito o que Deus faz na vida do homem, né? Na vida do casal. E você vê, você se converteu pelo testemunho da sua esposa. Você se converteu através da conversão dela. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê as mulheres, né, principalmente, assim, não vão me bater, as mulheres reclamando, né, meu esposo não... Mas pela atitude da Ana Paula, você se voltou para Deus, né? E nós estávamos no dia do batismo, Jonas, da Ana Paula e do Marcos, e realmente nós sentimos isso, tá? Foi um batismo assim, de todos eles que a gente teve, é claro que teve alguns parecidos, mas aquele dia foi muito especial, porque, como eu já falei aqui, eu e a Deise conhecem a Ana Paula, né, e o Marcos há muito tempo, e a gente vê a mudança que Deus fez na vida da Ana Paula e depois na vida do Marcos. Então assim, Marcos, é muito importante você ter frisado isso, porque tem gente lá assistindo e falando assim, eu tenho que entrar para a igreja, mas eu tenho que ver mudança no meu esposo, no meu vizinho, no meu... Não, meu querido, a mudança ela é pessoal, e através da sua mudança na tua casa, você vai mudar muita gente através de Jesus na tua vida. Aí, Marcos, você então, você e Ana Paula aceitaram Jesus, depois você se batizou. E qual foi a maior dificuldade no relacionamento de vocês quando vocês já estavam dentro da igreja? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram, assim, a ponto de falar, caramba, isso está acontecendo, eu aceitei Jesus, a Paula também está passando por isso? Vocês passaram por alguma situação dessa forma? Sim, graças a Deus, em questão de que a gente vem no mundo de bebidas, a gente não, depois que nos convertemos, não sentimos essa falta, ainda mais da parte dela. Eu senti um pouco de falta, não vou mentir, eu senti um pouco de falta, falar, caraca, mas graças a Deus foi tirando isso de mim, em questão da bebida e até o palavreado. O palavreado muda também, às vezes você está em casa e ele solta aquele palavrão, e isso tudo foi mudando em relação a gente. A minha maior dificuldade era isso, em questão da bebida, em questão do palavreado, e graças a Deus, com o tempo, Deus foi tirando isso de mim, entendeu? Deus ele vai nos regenerando, né? E mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de agir. Realmente, quando a gente fala que a gente nasce de novo, e realmente é um novo nascimento, né? Porque a gente passa a ser agora aquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente passa a viver com Cristo, a nossa boca, ela profere bênção, não mais maldição. A nossa boca tem júbilo, a nossa boca tem adoração, a nossa boca tem a palavra de Deus. Isso é muito interessante a gente ouvir, Marcos, porque tem pessoas que estão dentro dos seus lares agora, há casais que estão dizendo assim, poxa, queria que Deus fizesse isso no meu casamento. Eu queria que meu esposo fosse como o Marcos tem sido, ou a minha esposa como a Ana Paula. A gente sabe que isso pode acontecer, só basta você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Seu casamento, a sua família, a sua casa, e tudo isso que o Marcos e a Ana Paula têm vivenciado, você vai vivenciar. Agora, nós já estamos terminando, mas a gente quer saber, aí veio um milagre da parte de Deus, conta aí. E a gente planejou um casamento, a gente planejou a nossa casa, a gente planejou o nosso filho, e com muita dificuldade que tudo aconteceu. Quando existiu uma vez que eu engravidei e eu perdi, e daí nós se cuidamos, nos planejamos novamente. Foi aí que Deus, eu parei de tomar um remédio
remédio em janeiro, achando que eu iria engravidar em dezembro. E foi muito rápido. Foi em março? Foi em março, abril, março, maio. Deus nos abençoou com a nossa gestação. E quando nós descobrimos que estávamos grávidos e aconteceu aquela alegria, a família toda, e quando a gente foi fazendo alguns exames, foi acontecendo alguns imprevistos na vida do Nicolas, né? Na vida do nosso bebê que ainda estava sendo gerado, né? E mudou toda a nossa história na gestação. A gente chorava dias e noites, a gente não se desesperou e também não contamos a muita gente, somente a nossa família. E daí nós resolvemos contar para Deus e entregar na mão de Deus. Procuramos a medicina, procuramos de todas as formas. E daí Deus foi nos confortando, nos dando sabedoria. E a gente continuou caminhando para a igreja. Muitas pessoas me oravam, mesmo sem saber de nada. Vários pastores. O pastor Léo está aqui, eu não sei se ele lembra. Ele desceu do púlpito num congresso. Ele desceu, não foi? Eu vim do meu trabalho muito inchada. E eu não deixei de vir em nenhum dia do congresso. E o pastor Léo desceu do púlpito, orou minha barriga. A irmã Tamires, sua esposa, também orou minha barriga, mesmo sem eles saberem de nada. Várias pessoas oraram a minha barriga nesse congresso. E eu senti um grande milagre de Deus acontecendo. Eu achava que Deus só podia fazer um milagre na vida do Nicolas depois do nascimento. Mas daí eu comecei a entender que Deus podia fazer um milagre ainda dentro da minha barriga, antes que tudo acontecesse. Deus fez um milagre na vida do nosso Nicolas. Nicolas poderia ter vindo com vários problemas de saúde. E Deus encerrou tudo isso. Deus jogou por terra tudo isso. Porque nós colocamos Deus no meio do nosso relacionamento, do nosso casamento, da gestação. Nós entregamos o Nicolas. Senhor, seja feita a sua vontade na vida do nosso Nicolas. O Senhor sabe que é o nosso querer. Mas Ana Paula, diante dessa gestação, também teve muitos médicos falando, né, até para tirar, nós passamos por vários fetólogos, nós passamos por vários médicos que nos deram a oportunidade de abortar, porque eu não era obrigada a ter uma criança especial se eu não quisesse. E diante disso, nós entregamos o nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso filho. Porque os médicos falavam assim, isso vai ser um incômodo para a sua vida, um impedimento, você não vai ser feliz, o seu casamento. Vários médicos sem sabedoria, sem Deus, porque eu sabia, eu via isso neles. E eu falava assim, Senhor, eu não aceito nenhuma palavra contrária. Às vezes não é nem questão do próprio adversário, né, querendo encontrar uma brecha, né, no caso, para entrar e minar o casamento, o relacionamento e botar dúvida, porque quando a gente passa por algumas provações, né, vindo de Deus ou não, nos dá muita dúvida, muitas incertezas. Então, quando essas incertezas e essas dúvidas são maior do que a nossa fé, a gente acaba esmorecendo. Sim. A gente acaba desistindo, a gente acaba se entregando. E isso acontece muito. Aí eles foram falando e você... em nenhum momento a gente estava ouvidos, né? A gente chorava. Foi 9 meses de choro e de tristeza, mas ao mesmo tempo a gente deu muito amor ao Nicolas dentro da nossa barriga. A gente dava muito carinho, né? E o Nicolas respondia muito a gente. E aí, quando o Nicolas nasceu, assim, eu passei Natal, Ano Novo, tudo dentro do hospital. E a gente confiando em Deus, eu corria um risco, o Nicolas corria um risco, e ao mesmo tempo a gente com Deus lá, a igreja orando e clamando pela nossa vida, e tudo mudou quando o Nicolas nasceu, entendeu? O Nicolas nasceu sem
meio que sem vida. O Nicolas nasceu roxo, sem respirar, sem chorar. E aí foi um desespero, eu sem saber de nada. Eu lembro que quando isso aconteceu, no domingo, o pastor Jorge, ele levantou um clamor com a igreja, né, pela vida do Nicolas, e a igreja todinha orando, aquela guerra espiritual, aquela batalha, e a gente via assim o resultado que Deus estava trabalhando lá no leito que o Nicolas estava. Sim. A gente no hospital, a gente assistia os cultos, né? Quando tinha os cultos online, a gente assistia, e todo instante a gente ali ligados com Deus, e Deus fazendo um milagre. Foi aí que Deus mostrou que o Nicolas veio para trazer a mudança para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Nicolas trouxe o amor, a alegria, a felicidade, o companheirismo, sabe? A nossa vida não tinha a comunhão familiar de nossas famílias, e foi aí que Nicolas veio para mudar. E o pastor Jorge, um dia eu lembro também que ele me falou assim: o dia que vocês tiverem um filho, tudo vai mudar na vida de vocês. Eu lembro com essas palavras: a família de vocês vai ser unida e vai ser restituída. Nós, como somos falhos, ainda pensamos, um filho vai mudar, mas eu creio nessa palavra, eu acreditei que isso poderia acontecer, sim, e aconteceu. Eu sou muito grata a Deus pela minha igreja, pelos meus pastores, porque aqui é uma igreja de fé, é uma igreja de oração, é uma igreja de milagre. Nós trabalhamos com milagre, sabe? Honestamente, a gente pode confiar nos nossos pastores. São pastores que a gente pode se abrir, conversar, e que fica ali, e que eles têm sempre uma palavra, sabe? De verdade, de coração, de ânimo para a sua vida, de verdade, que acontece de verdade. Então, assim, nós somos muito gratos. Eu digo que às vezes a gente tem algumas briguinhas, algumas desavenças, e aí eu falo, eu nunca vou sair da presença de Deus. Mesmo que aconteça algo com nossas vidas, mas eu nunca vou sair da presença de Deus, sabe? Porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é o pilar da nossa vida. Que o Nicolas está dormindo. Por isso que ele está calminho, né, Léo? Ele está no colinho ali do Marcos, né? O Marcos está ali segurando ele, que hoje eu vou te falar, ele é uma benção. Chegou aqui, ele estava mexendo em tudo, correndo, e assim, a gente que acompanhou, né, a gente que é da igreja, a gente que é amigo particular, a gente que é família, a gente acompanhou assim o Nicolas, e a gente vê o milagre que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Porque hoje, se a gente, Ana Paula e Marcos, se a gente pudesse, porque não tem como, né? Mas se Deus desse essa oportunidade de levar o Nicolas nos médicos, que foram infelizmente usados, né, por conhecimento da medicina ou até mesmo do diabo, para dizer aqui o Nicolas, aquele que você um dia falou para mim, não vai trazer alegria, não vai trazer união, não vai trazer contentamento, e o Nicolas traz tudo isso. Eu me lembro que eu fui diversas vezes com a irmã Ana Paula, muitas consultas, né, Ana Paula? E ali algumas médicas, onde a gente levava ele a um hospital de estudo, e eles, né, ali todas as consultas, as médicas eram algumas diferentes, né, toda semana, e algumas ficavam assim, pasmas, que ele fazia algumas coisas que os médicos diziam que ele não ia fazer, e todos os médicos também diziam que ele ia ter vários problemas, né, mas, né, teve um dia que a gente fomos, e ali o médico falando que ele não ia ter nada, que ela fez alguns exames do eletro, né, da cabeça, não deu nada, né, porque pela síndrome, né, por essa síndrome a criança tem a tendência de não evoluir bem, né, mas só mentalmente,
né? Não conseguia andar, muitas coisas. E ali a gente foi acompanhando, e todas as vezes que a gente ia, os médicos não entendiam, porque o Nicolas só estava cada vez mais evoluindo. E todas as vezes a gente glorificava a Deus, né, pela vida dele, né, que o Senhor estava trabalhando através da nossa oração. Foi assim, todas as vezes que a gente ia, a Ana Paula ia com o coraçãozinho apertado, apreensiva, nervosa, e a gente orando, eu orando por dentro, falando: Senhor, que o Senhor venha mover as tuas mãos ali sobre a vida do Nicolas. E todas as vezes tinha um milagre, todas as vezes, quando a gente se encontrava, ela falava: não, o médico falou que hoje ele evoluiu nisso, evoluiu naquilo, né? E foi só vitória, graças a Deus. Hoje o Nicolas está aí, já está andando, está começando a falar, está uma bênção. Ana Paula, hoje vocês carregam no colo o verdadeiro milagre de vocês, né? Quem duvida de que Deus pode realizar milagres, eu te convido a você um dia que está aí do outro lado, a conversar com esse casal, a trocar uma ideia com eles, e você vai ver que Deus, ele realiza milagres. E esse testemunho nós trouxemos ele aqui para você, porque tem muitos casais vivendo isso hoje, né? Tem muitos relacionamentos vivendo o que o Marcos e a Ana Paula viveu. E de verdade, quando a Ana Paula fala família, que a família se uniu, o Nicolas trouxe muito mais do que uma alegria para os pais. Ele conseguiu trazer uma unidade aonde que não havia possibilidade, humanamente falando, mas Deus, ele trouxe o Nicolas, e ele fez com que o Nicolas fosse esse elo da unidade, da união, da comunhão da família da Ana Paula. Ana Paula e Marcos, eu quero aqui já louvar a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção na nossa igreja, na nossa vida, na secretaria de casais. Está ali o nosso professor Jonas, ele nos ensinou direitinho. Foram bem, né, Jonas? Nota 10, né? O Jonas estava ali só. E a gente aprendeu muito com o Jonas, com a Ana Lúcia, e eles têm trago isso no relacionamento deles. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Que pena que o tempo não nos permite mais trocarmos mais essas ideias, mas você que estava aí do outro lado, vocês puderam ser abençoados com essa palavra. Nós temos vários outros casais que nós vamos trazer aqui, o Gelson, a Aparecida, e também tem, Marcos e a Ana Paula estavam falando, eu estava lembrando da Pietra. O Bismarck e a Késia contaram o testemunho aqui. Qualquer dia nós vamos trazer eles aqui para esse bate-papo, para eles contarem, se assim o quiserem, e você vai ver também que Deus fez um milagre na vida desse casal. Vamos ouvir um louvor, e logo depois nós vamos fazer o final, abençoando a sua vida, a sua família. Eu quero deixar aqui um abraço para o Rafael, meu primo, Natália, Guilherme, Marina. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado aí. Vinícius, Deus abençoe você e todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos adorar a Deus nessa noite. Por amar você, ele manda.
Glória a Deus, oh glória a Deus. Meus amados, nós já estamos terminando, mas nós vamos fazer uma oração pela sua família, pela sua casa, mas eu quero lembrar você, tá? Que às 23h55 nós temos o clamor, a live do clamor, com o nosso pastor Jorge Luiz Guimarães. Conecte lá no Facebook, Jorge Luiz Guimarães, 23h55, como todos os dias. Ele tem levantado um clamor pela família, pela igreja, pela nossa nação, e Deus tem respondido. E amanhã, a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas, nosso professor está ali, pastor Leonardo. O tema da lição é muito propício: pais e filhos. Se eu fosse você, acordava amanhã, ia na feira 7 horas, 8 horas, voltava 9, tomava o teu café, e 10 horas sentava e assistia e aprendia, e aprendendo com a lição que vai ser dada no dia de amanhã. Pais e filhos, 10 horas a nossa EBD, e à noite o nosso culto da família. Nosso pastor vai estar ministrando a palavra do Senhor às 18h.